É um feliz sábado a todos os irmãos do Distrito de São José da Mata, especificamente da Igreja Central. Estamos aqui ainda em quarentena, ainda infelizmente não podemos desfrutar da Deus companhia dos queridos irmãos, mas vamos desfrutar agora da Palavra de Deus através da última recapitulação da lição da Escola Sabatina. E a última lição da Escola Sabatina tem como título Do Pó às Estrelas. Então, o texto para memorizar se encontra em Daniel, capítulo 12, no versículo 3, que diz o seguinte: Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Esse texto ele nos traz e nos revela a vitória que nós teremos por ocasião da volta de Jesus. O desfecho que é apresentado aqui na última lição desse trimestre da Escola Sabatina, nos traz a reflexão da vitória final do povo de Deus. Nós sabemos que o livro de Daniel começou com o cativeiro em Babilônia e ele termina exatamente mostrando a vitória do povo de Deus. Assim, nesse sentido, vamos passar agora a recapitular os principais pontos da lição. E o primeiro ponto de domingo é Miguel, o nosso grande príncipe. E no capítulo 12, no versículo 1, diz o seguinte, do livro de Daniel: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo, e haverá tempos de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Esse texto ele aborda sobre o tempo do fim. E no momento de maior angústia, de maior tormento, de maior perseguição, em que o povo de Deus ele precisa do livramento, assim como Daniel, no capítulo 10, ele encontrou o livramento de Deus através de Miguel. No capítulo 12 mostra que o povo de Deus vai alcançar a vitória no tempo do fim, quando todas as esperanças parecem ter acabado, quando tudo chega ao ápice da crise. E então vai se levantar quem? Miguel. E quem é Miguel? Nós já estudamos no capítulo 10 que Miguel, e lá no livro de Judas, que Miguel é o grande príncipe, aquele que é como Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se levantará em favor do seu povo. E eu e você podemos ter a certeza da vitória através de Miguel. Outro ponto também que é importante nós refletirmos, como o ponto da lição de segunda-feira: quem é que poderá ser salvo? E aqui diz: mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que coisa maravilhosa! Eu e você, os nossos nomes estão passando pelos livros do céu. O livro do memorial, o livro do pecado, o livro da lei e o livro da vida. O nosso nome, ele, para quem vai estar salvo, deverá estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Que privilégio será saber que o nosso nome está no livro da vida, e eu e você devemos ter essa certeza, essa convicção, porque a palavra nos revela: o nosso grande libertador, Miguel, vai nos salvar, porque o nosso nome vai estar escrito no livro da vida do Cordeiro. E outro ponto também importante, na parte de segunda-feira, que queríamos refletir com os irmãos, se encontra exatamente aqui, no versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o terror eterno. Então, no Antigo Testamento, sem sombra de dúvida, esse texto de Daniel, capítulo 12, versículo 2, é o que dá mais ênfase à questão da ressurreição. A ressurreição dos justos, a ressurreição dos ímpios. Nós saberemos que por ocasião que antecede a volta de Jesus, aqui nos revela que nós teremos uma ressurreição parcial. E depois que Jesus Cristo voltar com poder e grande glória, nós teremos a ressurreição final. A ressurreição parcial, que mostra aqui, onde diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, antes da volta de Jesus, aqueles que traspassaram a Jesus haverão de ressuscitar para ver Jesus voltar em poder e grande glória, bem como também os justos, os salvos, os maiores mártires da fé cristã. Eles haverão de ressuscitar no que nós chamamos de ressurreição parcial, para ver Jesus Cristo voltar com poder e grande glória. E depois, quando Jesus Cristo voltar, o que vai acontecer? Segundo o que nos apresenta o capítulo 15 do livro de Coríntios, de 1 Coríntios, diz
Diz-nos o texto sagrado ali, que ocorrerá a ressurreição geral, e os justos eles ressuscitarão com poder e grande glória, serão transformados, e se ressuscitarão incorruptíveis, ressuscitarão também para a ressurreição da vida eterna, serão transformados e serão arrebatados para o céu. Que privilégio! A Bíblia nos apresenta que nós haveremos de ressuscitar se nós não estivermos vivos quando Jesus voltar. E os vivos, eles também serão transformados, unidos aos justos. Os anjos vão nos levar ao encontro do Senhor Jesus Cristo no céu. E aí nós iremos para o céu, passarmos o milênio no céu. E enquanto isso, os ímpios eles morrem. E a ressurreição dos ímpios vai se dar apenas 1000 anos após o que nós chamamos de milênio. Nesse sentido, agora avançando aqui no texto da quarta-feira, 25 de março, foi nos apresentado o versículo 4 do livro de Daniel. E no versículo 4 diz o seguinte, versículo 3 e 4, os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que muito conduzem à justiça como as estrelas sempre eternamente. Tu, pois, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos se esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, a ressurreição é uma realidade. E aqui nos diz que um tempo de espera, antes que nós venhamos receber a libertação, antes que nós venhamos ser salvos pelo Miguel, que vai se levantar ao nosso favor, nós que estaremos com o nosso nome escrito no livro da vida e podemos ter a certeza e a convicção da salvação em Cristo Jesus. Outro ponto também que é importante, que nós vimos até agora, a ressurreição parcial e depois a ressurreição geral. E aqui ele nos traz uma reflexão interessante sobre o tempo de espera, mas antes que essas coisas aconteçam, diz aqui, tu porém, Daniel, cerra as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos se esquadrinharão e o saber se multiplicará. Muitos entendem como o saber se multiplicará. Havia estudos antigos que diziam que era referente à multiplicação da ciência. Mas aqui o texto ele está nos revelando que a multiplicação dos estudos e da revelação que haveríamos de ter no tempo do fim do livro de Daniel, conforme nós já colocamos a importância desse livro para o movimento do advento que surgiu a partir de 1844, para nos dar a certeza e a convicção da vitória. Então esse é o momento de nós estudarmos a Bíblia, porque nós temos luz suficiente agora, o que os nossos antepassados não tinham, sobre o livro de Daniel, o saber sobre o livro de Daniel, sobre o livro do Apocalipse e sobre as Sagradas Escrituras haveriam de se multiplicar. Essa é a voz do anjo de Deus, anunciando e proclamando as 3 mensagens angélicas, a revelação de Deus para o seu povo. E então, nós avançamos aqui para o versículo 5 até o versículo 12, onde diz o seguinte: então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sob as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sob as águas do rio, quando se levantou a mão direita e ergueu aos céus e jurou, para que viva eternamente, que isso seria depois de um tempo, e 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. E ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas, seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos perecerão permanentemente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo do sacrifício diário foi tirado, e postas a abominação assoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera até chegar até 1335 dias. Tu, porém, segue o caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua
a tua herança. Aqui está nos dizendo o momento em que nós receberemos a nossa herança, o momento em que Deus, ele verdadeiramente, ele vai cumprir aquilo que já disse no capítulo 1, no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3, sobre Miguel libertar o povo de Deus, sobre a ressurreição dos justos, o seu nome escrito no livro da vida, a multiplicação do saber e do conhecimento acerca do livro de Daniel, do livro do Apocalipse e das Escrituras Sagradas. E então, irmãos, vai se cumprir. Ele aqui fala, primeiro, uma profecia importante, foi de 538 a 1798, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa profecia se cumpriu em 1798, quando o último Papa, quando o Papa ele foi preso pelo general Berthier de Napoleão Bonaparte. E a Igreja Romana, ela perdeu o seu poder, ela se enfraqueceu. E aqui nos revela outra coisa importante. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado, e pôs a abominação à desoladura, haverá ainda 1290 dias. Aqui vai do ano 508 até o ano 1798. Também, aqui revela uma profecia importante sobre os acontecimentos em que envolve o povo de Deus. E depois, finalizando, bem-aventurado o que espera, e chega a 1330 dias, que vai de 1508 até de 1843 a 1844, onde de fato Deus mostra aqui a Daniel o que virá no tempo do fim. Então, Jesus não poderia ter voltado em 1798. Jesus não poderia ter voltado em 1844. Jesus só pode voltar após essas datas, porque elas cumprirão a profecia. A profecia se cumpriu e nós vivemos verdadeiramente no tempo do fim. O que falta acontecer nas profecias já está revelado no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Vamos nos preparar, porque Jesus vai voltar com poder e grande glória para nos levar para o céu, conforme está dito. Então, o saber sobre o livro de Daniel se multiplicou, o entendimento sobre o livro de Daniel se multiplicou. E agora, meus irmãos, em meio ao grande conflito, Deus nos chama. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó Igreja Adventista, para te encontrares com teu Deus. Aquele que não faz parte da Igreja Adventista, também você está sendo convidado a fazer parte do rol de membros que têm o dever, a responsabilidade, conforme a revelação das Sagradas Escrituras, de pregar a última mensagem para esse mundo, porque Jesus voltará com poder e grande glória. Que Deus nos abençoe, que o estudo do livro de Daniel tenha nos ajudado e tenha nos revelado verdades importantes, verdades fundamentais para a nossa edificação espiritual. E que Deus nos abençoe neste momento, hoje e sempre. Amém. E um feliz sábado a todos e a todas. É muito difícil falar em pouco tempo.